Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, tava gravando um vídeo aqui e aí eu gravei tempão, tava com quase 10 minutos de vídeo e eu fui ver, o meu celular ficou sem memória e o vídeo apagou. Ai, fiquei triste, mas vamos lá. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um devocional com o Rafa, comigo. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Eu montei aqui tudo, tô na minha mesinha, a luz aqui, tô com a Bíblia aqui, meu cafezinho já até tomei, ó. E tô aqui pra gente poder conversar, falar da presença do Senhor, falar da palavra do Senhor, né? E sentir a presença do Senhor, porque nós devemos nos alimentar da palavra dele todos os dias, porque é a presença de Deus quem nos preenche, quem nos deixa em paz, que manda embora toda dúvida, toda ansiedade, toda preocupação. Então a gente deve se alimentar de Deus, se alimentar da palavra todos os dias, sabe? Louvar o nome do Senhor, falar com Ele, porque é isso que nos preenche, é o que nos traz paz e que tira toda a dúvida, toda a preocupação do nosso dia a dia. Então, gente, vamos lá comigo, mais um vídeo aqui do devocional. Confesso que eu amo falar a palavra de Deus, gente. Eu queria muito ter coragem de fazer live pra mim conversar com vocês mais assim, sabe? Ao vivo, pra gente poder conversar e meditar. Confesso que eu morro de vontade de fazer, mas eu tenho muito medo de ficar sozinha aqui, de falar com ninguém, sabe? De não entrar ninguém na live. Tenho muito medo, gente. Tenho muita vergonha também. Quem sabe um dia eu consigo. Mas por enquanto eu ainda não consigo. Mas vamos lá, né, gente? Não podemos desanimar. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar hoje? O que eu vou conversar com as meninas hoje? Tava falando com Deus. E eu abri aqui a Bíblia. E aí eu resolvi compartilhar com vocês, né? Aqui pra gente poder conversar sobre a passagem aqui da mulher do fluxo de sangue. Quem é cristã já sabe dessa passagem, ela é bem assim, bem conhecida, mas é uma passagem que mexe muito conosco. Então a gente vamos meditar juntas aqui nessa passagem. Então, gente, se você tiver uma Bíblia, vamos lá, vamos ler aqui juntas. Caso você não tiver, é só você ouvir, prestar atenção aqui para você poder entender, tá bom? A gente vai meditar aqui juntas, vamos conversar aqui juntas. Vamos ler aqui então. A passagem se encontra lá em Lucas, capítulo 8, e o versículo 43. Lucas 8, 43, tá bom? Vamos lá. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Glória a Deus, gente. Então, essa passagem aqui fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Havia 12 anos. E aqui Jesus estava com seus discípulos e por onde Jesus passava, ele carregava multidões com ele, porque ele ensinava com muita mansidão, com muito amor, o reino dos céus. Ele curava, ele libertava as pessoas, expulsava demônios, curava as enfermidades. Então, assim, por onde Jesus passava, ele sempre estava acompanhado com muita gente, porque Jesus, para onde ele passava, ele chamava atenção, né? Ele chamava atenção. Eu imagino por ele ser manso também, as pessoas gostavam de ficar perto dele. Eu imagino a paz que Jesus transmitia. E nesse dia aqui, e eis que chegou um homem chamado Jairo, desesperado, gente. E ele se prostrou perante Jesus, pedindo para que Jesus fosse até a casa dele, porque a filha dele estava morrendo, já estava, à beira da morte. E aí Jesus saiu para ir até a casa de Jairo, e nisso a multidão veio atrás dele, né? Veio oprimindo ele. Eu imagino a multidão querendo tocar nele, a multidão querendo, sabe, ser vista, querendo ser abençoada ali, às vezes, né? Eu imagino, a multidão estava indo junto com ele, por detrás dele. Nisso,
ele sentiu que ele foi tocado na orla da sua veste. O que é a orla? A orla da veste, gente, é lá é embaixo. É tipo a barra da roupa, sabe? Ele sentiu que alguém relou ali na barra da sua roupa e dele saiu virtude, ou seja, poder. E ele ficou, né? Chamou a atenção dele a fé de quem tinha o tocado. E aí, gente, essa mulher aqui, a palavra fala que ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Gente, vocês têm noção disso? Ter um fluxo de sangue por 12 anos. Nós temos o nosso período menstrual, né? A gente fica ali 4, 5, 6 dias e já é horrível, a gente não vê a hora de acabar. Você já imaginou 12 anos essa mulher sofrendo com fluxo de sangue? Eu fico imaginando como era o dia a dia dessa mulher. Ela tinha que estar sempre preocupada, porque ela estava sempre sangrando. Eu imagino que ela nem saía de casa, talvez. Porque, gente, como é que você vai, né, sair? Você sabe que você está com fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela foi procurar por muitos médicos. Ela gastou tudo que ela tinha para poder ser curada. Ela foi atrás da sua cura, mas ela não conseguiu. Então eu imagino como era o dia a dia dessa mulher. Que tristeza, gente. Já imaginou, gente? 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Imagina o sofrimento dessa mulher. E aí ela ouviu falar de Jesus. E às vezes ela tinha até perdido a esperança, talvez, porque ela já gastava tudo, tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, não tinha mais o que fazer. Talvez ela já estava sem esperança. Talvez ela tinha até aceitado que para a vida dela inteira agora ela ia ter que sofrer com isso. Mas aí, eis que surge uma esperança. Glória a Deus. Eis que surge uma esperança. Ela ouviu falar de Jesus e viu que ele estava passando ali por perto. E ela foi atrás de Jesus. Ela foi atrás do seu milagre. Olha a fé dessa mulher. Olha que grande fé. E ela pensou, pelo menos se eu tocar na roupa dele, nas vestes dele, eu já vou ser curada. Olha que fé. E quantas vezes a gente precisa ter essa fé, né, gente? É um exemplo para nós a fé dessa mulher. Ela viu uma esperança passando e ela não queria deixar essa oportunidade passar. Talvez ela pensou, nossa, é minha única oportunidade de ser curada. É tocar nas vestes de Jesus. Jesus não sabia quem era ela. A Bíblia não fala o nome dela, mas Jesus estava passando ali para ir para um outro lugar. Ele tinha uma outra missão. Ele ia lá para curar a menina, a filha de Jairo. E aí, no meio do caminho, essa mulher ouve falar dele e vai atrás. Gente, e se ela tocou na orla da veste, é porque ela foi por baixo. Ela foi meio que se arrastando atrás do seu milagre. Tinha muita gente atrás de Jesus. Talvez muitas pessoas, né, esbarravam, queriam tirar ela do caminho, mas ela foi. Eu imagino a fé dela para enfrentar toda a multidão e tocar na veste, lá na orla, lá embaixo da roupa de Jesus. Ela se arrastou para tocar, porque ela tinha fé que com um simples toque ela poderia ser curada. E quantas de nós precisamos ter essa fé? Quantas de nós a gente precisa ter a gente precisa que Deus faça algo, nossa, grandioso pra gente ter fé nele. Eu não sei se você passa por alguma doença, eu não sei se você passa por alguma enfermidade. Eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa. Se você tiver fé e ir atrás do seu milagre, Deus é poderoso para te curar, para te libertar, para te salvar. Jesus sentiu que algo diferente saiu dele. Tinha uma multidão tocando em Jesus. Mas ele viu, ele sentiu a fé daquela mulher. E a Bíblia fala que assim que ela tocou na veste, o sangue se estancou, o fluxo parou. Glória a Deus. Porque ela teve fé e ela foi atrás do seu milagre. Nós precisamos ser assim. Talvez você pense, Deus me esqueceu. Será mesmo que Deus existe? Será que Deus está mesmo me vendo? Será que Ele tem algo para mim? Eu te digo que sim. Deus tem um plano para tua vida.
de salvação. Ele deseja te salvar, te libertar, te curar. Mas será que nós estamos indo atrás de Deus? Será que em vez de Deus ter nos esquecido, será que não foi nós que nos esquecemos de Deus? Será que a gente está buscando ao Senhor como deve? Essa mulher, Jesus não sabia o nome dela, talvez nunca tinha visto ela. Jesus estava indo para um outro rumo. Só que essa mulher sabia quem era Jesus. Ela conhecia quem ele era. Ela sabia que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, que Deus havia enviado para nós. E ela foi atrás. Eu não sei o caminho que ela percorreu, não sei se ela teve que andar muito para chegar até Jesus, mas eu sei que ela foi atrás. E se a palavra fala que ela tocou na orla da veste, ela tocou embaixo, é porque ela teve quase que se arrastar para conseguir tocar em Jesus. O que nós estamos fazendo para tocar o coração de Deus? Deus, ele sabe de nós. Ele sabe que a gente existe, ele sabe dos nossos problemas, mas ele quer que nós vamos até ele. Ele deseja nos salvar, nos curar. Mas enquanto a gente não for buscar isso em Deus, como que isso vai acontecer? Então, nós temos que ir atrás de Deus, buscar ao Senhor. Nós temos que ir atrás do nosso milagre. A gente não pode se conformar com a situação da nossa vida. A gente tem que crer que Deus tem um plano muito maior para a nossa vida. Planos de paz, de prosperidade. É isso que a palavra diz. Que os planos do Senhor para nós é planos de paz, de prosperidade. Então não se conforme como você está vivendo hoje. Assim como essa mulher do fluxo de sangue, ela não se conformou. Quando ela viu que tinha uma esperança, talvez era a última esperança dela, que era ser curada por Jesus, ela foi atrás. Ela buscou pelo seu milagre. Ela não aceitou essa situação da vida dela. Ela creu. Será que você não está precisando crer mais? Será que você não está precisando buscar ao Senhor com mais intensidade? Se arrepender dos seus pecados? Se aproximar de Deus? É isso que Ele quer para nós. Ele quer se aproximar de nós. Ele quer ficar junto com nós. Ele quer ser nosso amigo, nosso pai. Talvez você não teve a presença de um pai na sua vida. Mas eu quero te dizer hoje, você tem um pai. Você tem um pai disponível a todo momento para você. Mas você tem que buscá-lo. Você precisa buscá-lo até encontrá-lo. Busque a Deus. Não se conforme com a tua vida hoje. Busque a Deus e creia que Ele tem algo muito maior para você. Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Só que Ele precisa que você use a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E também diz que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta falarmos que temos fé, mas a gente não vá e mostre essa fé. Entendeu? Busque ao Senhor. Ele deseja te curar, te salvar, te libertar. E essa mulher, ela é um exemplo para nós. Quantas vezes a gente se pega, reclamando das coisas. A gente fica focado naquilo que ainda não aconteceu na nossa vida, naquilo que a gente ainda não tem. Em vez de a gente usar a nossa fé e crer que Deus tem algo lá na frente. Que Deus tem um plano para nossa vida e que nós vamos vencer. Amém? Bom, gente, então eu quero deixar essa passagem aqui para vocês meditarem nela. Seja como a mulher do fluxo de sangue. Busque pelo teu milagre. Busque pela tua cura. Busque pela tua libertação. Não fique esperando sentada. Vá e busque a presença de Deus. Vá numa igreja. Busque ao Senhor. Ore. Ore aí. Clame a Ele na tua casa. Chame Ele para pertinho de você. Ele só está esperando o seu primeiro passo para Ele poder agir na sua vida. Ele está esperando o seu primeiro passo para Ele poder agir na sua vida. Amém? Assim como essa mulher,
ela foi atrás. Ela foi e ela conseguiu o milagre dela. Amém? Então é isso, gente. Vou deixar essa passagem aí para vocês poderem meditar, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí, se inscreva aqui no canal, mande esse vídeo para alguém, compartilha, para que outras mulheres possam ver, possam, né, meditar com a gente, possam ser tocadas por essa palavra, tá bom, gente? Eu desejo que você seja uma mulher que tenha uma fé que move montanhas. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!